Capítulo 216 E agora para Milly Sion. Primeira parte. Sylvie estava grávida. Ele é nosso segundo filho juntos. E pouco antes da minha partida. Se isso fosse passado, eu estaria em total incerteza se deveria sair ou não. No entanto, este é o quarto filho que tenho antes de fazer uma longa viagem de negócios. Ainda estou um pouco nervoso, mas estou muito mais calmo agora do que antes. Isso é realmente favorável. Qual deve ser o nome? Eu me pergunto se é um menino ou uma menina. Lucy, você vai ter um irmão mais novo ou será uma irmã? Você vai se tornar uma irmã mais velha de novo, certo? E eu estava correndo pelo jardim eufórico, mas. Senhora, Sylvie é. Oh, o que devo fazer? Lilia entrou em pânico. Ela, que sempre foi calma, tinha o rosto azul e duvidava se devia ir. Meu propósito é cuidar da senhora Zenith, mas a senhora Sylvie está grávida e ela é a única que pode fazer o trabalho doméstico, se algo acontecer. Lilia viajara conosco para Miles para cuidar de Zenith, enquanto Sylvie se encarregaria do serviço doméstico. Esse era o plano, antes que ela descobrisse que Sylvie estava grávida. Bem, Roxy pode ajudar com o trabalho doméstico, ou podemos até contratar uma empregada temporária. MT 103 pesetas espanholas. Mesmo pensando nessas opções, deixar minha esposa grávida sozinha por vários meses ainda me deixa um pouco desconfortável. Lilia estava preocupada. Ela não sabe se deve ir em frente e cuidar de Zenith ou ficar e ajudar Sylvie. Quando vejo Lilia perturbada dessa forma, sinto que deveria estar mais preocupado. Talvez ele não devesse estar comemorando inocentemente. Originalmente, quando me tornei subordinado de Orsted, me preparei para esse tipo de situação. Mas, pensando de novo, sempre achei que haveria alguém em quem confio que cuidaria dos assuntos da casa como Aisha ou Lilia faziam na minha ausência. Talvez isso possa dar errado. Estou começando a ficar nervoso. O vou ficar bem. Já é a segunda vez, e a Roxy, Eris e vovó, Elinalise também. Sylvie disse isso para tranquilizar Lilia. Sem dúvida. Este é o segundo filho de Sylvie. Ela sabe o que fazer. Além disso, há muitas pessoas para apoiá-la em tudo o que ela precisa. Roxy pode ficar longe de casa com frequência, então seria melhor que Elinalise ficasse de olho nela diariamente. Até Eris deve ser capaz de ajudar, se necessário. Se for verdade. Durante a primeira gravidez de Sylvie, apenas Aisha e Norni estavam aqui para ajudar. Aisha tem experiência em cuidar de 3 mulheres grávidas agora, mas naquela época ela ainda não tinha experiência. Se eu pensar bem, a situação atual é melhor. E desta vez, com certeza estarei de volta em menos de um ano. MT 104 pesetas espanholas. Então tudo vai ficar bem. É verdade, nós podemos lidar com isso. Eu vou te proteger. Vou ficar um pouco nervoso porque não poderei estar em casa pela manhã, mas sempre haverá alguém por perto, então não acho que haja perigo. Eris assentiu, Roxy também. No entanto, ainda existem muitos motivos para preocupação. Lilia olhou para Lara, que estava parada segurando a ponta da capa de Roxy. Porém, há outras crianças, que aumentam a carga do dever de casa. Não sei como isso pode acontecer. Certamente você não pode prever o que as crianças farão. Lucy e Lara estão se movendo ativamente. Esses dois nunca atacariam Sylvie com más intenções. Mas e se, por exemplo, Lucy acertar Sylvie com magia durante a prática? Ou se Lara montada em Léo fizer Sylvie cair da escada ou algo parecido? Eu poderia continuar com essas possibilidades pelo resto da vida. No entanto,
As crianças são acidentes potenciais por definição. Estou inquieto. Não há necessidade de dizer quem causou a gravidez de Sylph. Quando Sylph disse, devido à minha raça, posso não ser capaz de ter mais filhos. Respondi com um não saberemos até tentarmos e, portanto, nunca consideramos o planejamento familiar. Embora não seja que eu esteja simplesmente curtindo minha esposa dia após dia, sem pensar que algo assim poderia acontecer, principalmente, porque realmente queríamos outro filho. Mas já se passaram 5 anos desde que Lucy nasceu, então eu pensei que Sylph estava certa sobre não ser capaz de fazer mais e recentemente temos feito isso, sem preocupação. MT 105 pesetas espanholas. Da mesma forma, neste ponto isso não importa mais. Aconteceu, sob minha responsabilidade. E apesar disso, eu, com minha esposa grávida e em um momento importante, devo me afastar mais uma vez dela. Além do mais, isso ocorreu em todas as gestações até agora. E eu me pergunto por que sempre deve haver uma gravidez antes de viajar. Eu me pergunto se isso é parte da Maldical de menor que em maior que Itogami, menor que em maior que talvez eu deva atrasar a viagem para Miles. Podemos atrasar a viagem por 1 ano, esperar até que Sylph dê à luz e partir depois disso. Mas haveria a possibilidade de Roxy ou Eris engravidarem, e isso se tornaria um ciclo contínuo. Em qualquer caso, dado o tempo que leva para viajar para Miles, eles não nos esperam até pelo menos 1 ou 2 anos. Principalmente Cliff. E considerando que Cliff está em situação parecida com a minha. Embora o que ele faça ou deixe de fazer seja sua própria decisão. Por mais que ele analise e queira que eu cuide de Cliff, mesmo que por um tempo. E Cliff vai sair menor que Strong maior que com ou sem menor que Strong maior que nós. Acho que tudo vai ficar bem, mas pode ser que Cliff se sinta encurralado se eu o deixar sozinho por 1 ano. Sylph e Cliff se encontram em uma situação perigosa e improvável. Qualquer um deles não é mais urgente do que o outro. Tenho que escolher um dos dois. Cliff ou Sylph. Trabalho ou amor. Se eu pensar no futuro, devo me apressar com meu plano de abrir uma filial dos mercenários em Miles e ajudar Cliff a se tornar o futuro Papa. MT 106 pesetas espanholas. Esse seria o melhor resultado para mim. Mas é realmente o melhor para mim. Se fazer isso implica que algo acontece com Sylph, a criança ou o resto da família. Então não significa que tudo o que fiz até agora foi em vão. Jamais esquecerei o motivo que me levou a trabalhar para a Orsted. Não posso perder de vista esse motivo. Aspas. Enquanto eu pensava nisso, de repente, Zenith se moveu. Senhora. Zenith. De repente, ela se mexeu sem avisar, quase como se estivesse sonâmbula, e agarrou a mão de Lilia. Ele parecia estar colocando muita força nesse aperto, já que Lilia tropeçava ao ser arrastada. O lugar que Zenith estava indo era para onde Sylph Zenith-san. Sylph parecia confusa. Zenith pegou a mão de Lilia e gentilmente a colocou no ombro de Sylph. Como se ele estivesse tentando pedir a Lilia para cuidar de Sylph. Como se quisesse dizer que ele ficaria bem sozinho, então Lilia deve ficar. Você, senhora. Os olhos de Lilia ficaram vidrados. Esta é mais uma das situações em que o Zenith mostra uma vontade própria forte e clara. Todos na família notaram que ele mostra essa força de vontade sempre que seus filhos ou netos estão envolvidos. MT 107 pesetas espanholas. Em vez de deixar Lilia cuidar dela, Zenith quer que ela cuide de Sylph e do filho que
Ainda não nasceu. Todo mundo entendeu. Compreendo. Lilia enxugou as lágrimas dos olhos e acenou com a cabeça para Zenith. Seu rosto mostrava que suas dúvidas haviam sido dissipadas. Aisha. Sim. Lilia chamou Aisha, que ainda estava um pouco boquiaberta com o que havia acontecido. Você terá que cuidar da senhora Zenith em meu lugar. Certifique-se de que ela chegue à casa da Latreia com segurança. Não vou tolerar o fracasso. Aspas. Sim. Aisha sumiu por um momento. Ela provavelmente não quer ir para a casa da Latreia. Mas ela não é uma garota má que pode dizer não nessa situação. Rudel-sama, por isso, agradeço antecipadamente. Aspas. Se você não se importa, se Lilia cuidar dela, Sylphie certamente ficará bem. Eu acredito firmemente nisso. Agora poderei fazer meu trabalho no Reino Santo de Milis sem me preocupar. Sylphie. Aspas. O que, Rude? No entanto, há uma coisa a dizer. Algo muito importante. Vos amo. MT 108 pesetas espanholas. Sim, eu também te amo. Sylphie se levantou e gentilmente colocou os braços em volta das minhas costas. Enterrei meu rosto em seu cabelo e a abracei frouxamente. O nome do nosso filho. Vou pensar nisso. Sim, me avise quando você retornar. Sylphie riu timidamente. Em geral, eu deveria estar preocupado. No entanto, Lilia está com Sylphie. Ela é minha segunda mãe mais do que confiável. Então, depois de abraçar Roxy e Eris, partimos. Segunda parte. Nós montamos minha pessoa, Aisha, Zenith e Cliff. Só nós quatro. Apesar de termos selecionado cuidadosamente nossa bagagem, acabamos trazendo um pouco a litografia para a comunicação e os papiros de invocação da armadura mágica MKI. Como de costume, estou usando o MKI, então o peso não é um problema. Mas, mesmo com força abundante, só tenho 2 mãos e uma nas costas. O tamanho de uma pessoa não muda e é difícil mover-se carregando uma bagagem maior do que o próprio corpo. É como carregar um grande pacote de papelão. Corri para Cliff nos subúrbios enquanto carregava uma montanha de bagagem. Cliff ficou surpreso quando eu disse a ele que os companheiros de viagem haviam diminuído. MT 109 pesetas espanholas. No entanto, ao ouvir sobre a gravidez de Sylphie, ela me parabenizou com um sorriso brilhante. Do meu ponto de vista, sua situação não pode ser elogiada o suficiente. Milis ensina que o nascimento de uma nova vida é um motivo de alegria em todas as circunstâncias. Agradeço suas palavras. Rezo a Milis para que nossos filhos se tornem bons amigos. Embora a religião Milis não aprove meu estilo de vida, eles não associam minhas faltas às crenças deles aos filhos de meus sindicatos. Bem, há uma boa chance de meus filhos também terem vários parceiros. Cliff provavelmente tem um sermão preparado para isso. Não, eu serei o único a lhe dar a conversa. Isso eu não esqueço. A propósito, Cliff Senpai, você sabe alguma coisa sobre a Casa Latreia? A Casa Latreia. No mês passado, minhas irmãs e Lilia me contaram várias coisas sobre a Casa Latreia de Clerba Ashan enquanto faziam caretas estranhamente desagradáveis. Em suma, ela é extremamente teimosa e severa. Norne disse que minhas únicas memórias dela são ficar com raiva de mim por não fazer as coisas bem o suficiente enquanto mantinha um olhar um tanto perdido, e Aisha disse que ela ficou com raiva de mim por fazer melhor do que Norne enquanto suspirava. Lilia apenas disse que ela é uma pessoa que valoriza a linhagem e a doutrina de Milis. Resumindo, essas 3 pessoas, enquanto estavam na casa da Latreia em Milichion, parecem ter sido constantemente assediadas por coisas como família,
posição social e casamento. Porém, em relação a Claire, não me importei muito. Apesar do que ouvi, torna-se um pouco assustador ter de conhecê-la. MT 110 pesetas espanholas. Já conheço alguém teimoso e rígido. Mesmo que ele tenha falecido. Saurus Boreas Greirete, avô de Eris. Aquele velho tinha valores diferentes de Claire, mas ainda se encaixa perfeitamente na descrição. Se eu me comportar de maneira civilizada, Ji-san sempre responderá de acordo. Claire também é um ser humano. Se ela respeita os laços de sangue, então tecnicamente eu tenho sangue Greirete e Latreia. A parte sobre a doutrina Miles me assusta um pouco, então devo esconder o fato de que pratico a poligamia. Em todo caso, consegui me dar bem na casa de Eris, que estava cheia de gente barulhenta e violenta. Se Claire for algo como uma versão feminina de Saurus, então provavelmente ficarei bem. As lembranças de minha irmã a descrevem como uma pessoa desagradável, mas ainda há uma boa chance de que, quando eu a conhecer, ela se torne uma boa pessoa, apenas um pouco teimosa e cabeça quente. Rui Herd era assim também. De qualquer forma, não tenho intenção de impedir uma mãe de se reunir com sua filha. Mas, por precaução, vou pedir mais informações. Eles são os principais membros da facção Anti-Magic Reis e são uma família proeminente que produziu muitos Cavaleiros do Templo excelentes. HMMM, Cavaleiros do Templo, MT 111 pesetas espanholas. Se bem me lembro, minha tia Therese era membro da Ordem dos Cavaleiros do Templo. Eu me pergunto se ele se sairá bem. Eu ainda era pequeno quando estava em Miles, então não sei muitos detalhes, mas Nornicon os descreveu como rígidos. Norne parece confiar em Cliff e parece tê-lo consultado quando ele teve problemas na escola. Pelo fluxo da conversa, parece que Norne conversou com Cliff sobre sua categorização como garota inútil pela casa Latreia. Ela sempre foi comparada a Aisha e considerada uma imprestável que perdia para a filha de seu amante. Cliff parece ter dito algo a ele como: não se preocupe em ser comparado aos outros, mas apenas se esforce para melhorar a si mesmo. Como resultado, Norne se tornou o presidente do conselho estudantil. Isso é algo não dito. Mas Norne parece respeitar Cliff. Não ao nível de amor. Mas, se não fosse por Elinalise, haveria a possibilidade de que os dois pudessem ter acabado juntos. Nesse caso, a Casa Latreia, oposta às raças demoníacas, e a Casa Grimoire, a favor dessas mesmas raças, teriam formado laços de união se Norne e Cliff tivessem acabado juntos. Oh não não. Norne é diferente. Ela é uma garota da casa Greirete. Ela não tem nada a ver com a luta de facções na comunidade religiosa de Miles. Quando voltarmos, rezo para que você não entre na casa de Latreia e ele se torne meu inimigo. Não há como eu me tornar um inimigo de Cliff Senpai. MT 112 pesetas espanholas. Claro que confio em você. Mas às vezes há coisas que não podem ser evitadas. Cliff disse isso e sorriu ironicamente. Se você pensar bem, certamente pode parecer que isso levará a problemas. A Casa Latreia é aliada da Ordem dos Cavaleiros do Templo, além de fazer parte da facção Anti-Magic Reis, e inimiga de Cliff. Seria lógico pensar que eu estaria conectado a essa casa. Não, eu só estou conectado por laços de sangue. Eu sou da Casa Greirete na cidade mágica da Sharia. Sou um subordinado de Orsted, o braço direito do deus dragão Rudeus Greirete. Sou Rudeus, amigo de Cliff, é quem eu sou. Não estarei ajudando Cliff Senpai ativamente, mas certamente não farei um inimigo. Se você acha que isso é uma mentira, então sempre podemos casar uma de minhas filhas.
Com Clive. Oh, isso pode ser bom. Um noivado entre sua filha e meu filho. Sim, nada mal. Ah, por favor, espere um minuto. Afinal, um pai decidindo o casamento de seu filho é. Eu sei. É só uma piada. Vamos indo. Cliff começou a andar com um sorriso. Isso, realmente é uma piada, certo? Mas como Lucy e Lara são tão fofas. Sem dúvida, as duas vão crescer para se parecer com suas lindas mães no futuro. Clive vai crescer vendo aqueles lindos Wansamas. Lucy provavelmente se tornará seu primeiro amor. Clive é filho de Elina Lise, ele poderia se confessar com ela e começar a namorá-la. Ainda jovem. MT 113 pesetas espanholas. Milis é verde e azul. Ambos são bastante prósperos em termos de vegetação, especialmente em comparação com o continente demoníaco. A abundante vida vegetal é evidência de sua prosperidade. Encontramos 1 tonelada de monstros ao longo do caminho, mas isso apenas em termos do continente Milis. Comparado ao continente demoníaco ou às terras do norte, o continente Milis é bastante leve. Finalmente chegamos. A capital do Santo Império Milis, Milis-Sion. Uma bela cidade rodeada de natureza abundante e protegida por 7 torres. A cidade onde conheci Paul. MT 117 pesetas espanholas.